TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá para você que está ligadinho na TV Correio da Manhã. Muito boa tarde, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto. Vamos que vamos, esse dia lindo na cidade imperial. E desde já eu quero mandar um abraço para os petropolitanos. Também agradecer a audiência e carinho de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Partido Alferes, onde nós estamos através da Tech Cable e Speed Fiber. Muito obrigada também, pessoal que acompanha pelo Facebook TV Correio da Manhã, YouTube e pelo site tvc16.com. O programa está muito bom, temos notícias, informações, vamos falar também de saúde, vamos falar de preservação ambiental e muito mais. Fique ligadinho que eu volto já já depois do intervalo. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet aqui no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Voltamos já uma informação, no mínimo, inusitada. O governo do estado do Rio de Janeiro criou uma premiação para policiais que apreenderem fuzis. Para cada fuzil retirado de circulação será pago o valor de R$5.000. Vamos tentar entender. O governo do estado do Rio de Janeiro vai premiar policiais civis e militares que apreenderem fuzis em serviço ou durante a folga remunerada no regime adicional de serviço e programa de integração na segurança. O decreto do governador Cláudio Castro, que institui o pagamento do bônus de R$5.000 por cada fuzil retirado de circulação, foi publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira, dia 21. De acordo com o decreto, a premiação será paga ao policial militar ou civil. A gente tem até fotos, né? Quem não conhece, assim, um civil tem um fuzil tem as fotos. Isso. Então, a premiação será paga ao policial militar ou civil que, no exercício de suas funções ou em razão delas, seja responsável pela apreensão de arma de fogo do tipo fuzil sem registro e ou autorização legal. Peraí, produção, senão tu me quebra, volta aí. Ou autorização legal. Volta aí para mim para eu poder continuar dando a informação que vocês passaram direto aí. Vamos lá, juntou a gripe, fiquem ligadinho aí. Então, continuando, como eu disse para vocês, a apreensão de arma de fogo do tipo fuzil, sem registro e ou autorização legal de porte, com ou sem a prisão em flagrante ou apreensão do adolescente em conflito com a lei que estiver de posse da arma. Então, vamos tentar entender aqui uma coisa. Por que eu disse que é uma informação, no mínimo, inusitada?
Porque o policial civil militar, se ele está na função dele, trabalhando, ele não já teria que apreender o fuzil? Ou não? Sei lá, estou emburrecendo. Ele já teria que aprender. Porque se cada fuzil que ele aprender, ele receber 5 mil, não que ele não mereça a premiação. Só que fica uma coisa redundante. Se a função dele, uma das funções é aprender o que está errado, aí ele vai receber para aprender. Eu, de verdade, não entendi se a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança do Estado puder nos encaminhar uma nota explicando, porque assim, eu como cidadã, eu vejo um pouco de desperdício de dinheiro público, porque, na verdade, já é a função do policial. Imagina, então, se o policial viu um assalto, se ele prendeu o assaltante, ele vai ser... ele vai ter uma gratificação? Sei, eu não entendi. Se alguém entendeu aí, me ajuda. Aqui uma outra notícia, o Rio de Janeiro pode ganhar novas regras para coibir venda de água mineral falsificada. É outra coisa que eu também não entendi. O projeto de lei apresentado na LERJ quer apertar o cerco contra a organização criminosa que atua na falsificação de águas vendidas em vários pontos do estado. O presidente da Comissão de Saúde da LERJ, o deputado estadual Tandi Vieira, do PP, protocolou um projeto de lei que estabelece procedimentos a serem adotados contra a venda de água mineral falsificada no estado do Rio de Janeiro. A proposta é fruto de uma audiência pública realizada pela comissão, cujos debates sinalizaram haver uma organização criminosa em todo o estado atuando na falsificação das águas vendidas, principalmente pelo comércio informal. Outra coisa que eu não entendi. Nós precisamos, de verdade, de um projeto de lei para que a fiscalização atue. Porque é crime vender qualquer coisa falsificada, principalmente água, né? Que a água é fonte de vida. Você vai vender uma água que não é mineral como água mineral? Então, não sei. Hoje, ou eu acordei burra por conta da gripe, ou está tudo meio esquisito mesmo. Me ajuda aí, vocês vão comentando. Bem, agora uma notícia que é bom, porque eu gosto de quem precisa de oportunidade de emprego. O Senac RJ está oferecendo 2.355 vagas em cursos de capacitação profissional gratuito no segundo semestre do ano. E a gente sabe que para você achar um emprego, você tem que estar capacitado, né? Porque a competição é grande. Em Petrópolis serão oferecidas mais de 180 vagas. No Rio, na região metropolitana e no interior do estado, as aulas começam ainda no mês de agosto. Todos os alunos vão receber auxílio transporte. O Senac RJ abre mais oportunidades de qualificação profissional na capital do Rio de Janeiro e do interior do estado neste segundo semestre. Então, preste atenção, porque se você precisa se qualificar, é o momento, porque é gratuito. Através do programa Senac de gratuidade, são 2.355 vagas, como eu já falei, repetindo, em curso nas áreas de turismo, hotelaria, eventos, saúde e bem-estar, beleza, logística, administração, tecnologia e gastronomia. Então é só lá no site do Senac se inscrever. Vamos falar de coisas boas agora, vamos falar de natureza. Agora a notícia é boa, gente. O retorno da fauna silvestre, uma vitória para a conservação no Rio de Janeiro. A restauração da Mata Atlântica e saneamento impulsiona o ressurgimento de animais em extinção no estado. Eu disse que a notícia era boa. O estado do Rio de Janeiro tem testemunhado o retorno de animais silvestres, pássaros e espécies selvagens em perigo de extinção. A recuperação da fauna é uma realidade, resultado direto dos investimentos na restauração da Mata Atlântica. O Parque dos Três Picos, em Nova Friburgo, na região serrana, é um exemplo desses esforços, onde 30 câmeras fotográficas camufladas, ativadas à distância, espalhadas pelos 65 mil hectares de extensão do parque, revelaram a presença de espécies antes consideradas raras ou extintas. A restauração da Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do Brasil, tem sido meta do governo estadual. O reflorestamento de áreas degradadas e a criação de corredores ecológicos tem proporcionado um ambiente propício para a recolonização dos animais. Espécies como a onça parda e o gato do mato, que estavam no topo da lista e em risco de desaparecer, têm sido avistadas cada vez mais em todo o estado. Vamos ouvir. Ações de monitoramento estão trazendo grandes resultados para o Parque Estadual dos Três Picos, né? Uma vez que estamos presentes em 5 municípios: Cachoeiras de Macacu, Teresópolis, Nova Friburgo, Silva Jardim e Guapimirim. A gestão trabalha com dados, né? E isso tem mostrado para nós que o índice
de biodiversidade, a qualidade ambiental tem aumentado no Parque Estadual dos Três Picos, né? Avançamos muito no sentido de onça parda tem aparecido muito, gato do mato, entre outras espécies da Mata Atlântica que antes não eram vistas. E o Estado do Rio de Janeiro tem 39 unidades de conservação administradas pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e 70 câmeras distribuídas nesses lugares. A região do Parque dos Três Picos, no Complexo do Pico da Caledônia, inclusive a gente tem imagens lindas aí, em Nova Friburgo, é um dos principais exemplos dos efeitos positivos dessas medidas. As armadilhas fotográficas instaladas no parque revelaram a presença de espécies como a onça pintada, a anta e o gato do mato, entre outras da Mata Atlântica. Esses registros são evidências de que a conservação ambiental está alcançando resultados. Fruto de uma parceria entre o INEA e o projeto Aventura Animal, o monitoramento da fauna por meio de câmeras fotográficas tem o objetivo de estudar o comportamento de espécies que habitam essa unidade de conservação. O símbolo do parque é a onça parda e o nosso objetivo era ter esse registro. E em 2019 a gente conseguiu esse registro da onça parda, né, aqui no parque. E aí surgiu a possibilidade da gente aumentar esses registros no Parque Estadual dos Três Picos. E aí a gente acabou colocando mais câmeras em outras áreas e, por nossa surpresa, a quantidade de espécies que a gente conseguiu registrar foi além do que a gente esperava. Aqui a gente tem a onça parda, que é o topo da cadeia, né, alimentar. A gente tem os catetos, né, que por sinal acaba sendo alimento da onça, então se tem os catetos, tem onça parda também. Gato maracajá, gato murisco, gato do mato pequeno, que é uma espécie que está lá no topo da lista, ameaçado de extinção. Então é um registro muito interessante e 2 meses atrás a gente registrou exatamente nesse ponto que a gente está, a mãe e seu filhote passando aqui. Então está tendo continuidade, que é a parte mais importante desses registros. E lembrando, gente, que o gato do mato pequeno, que ele falou ali, está em extinção por quê? Muitas pessoas, não por maldade, mas por ignorância, por ignorar mesmo, pegavam esses gatos e levavam para casa, achando que era gato doméstico, que não é. Eles são silvestres, eles são até selvagens, para ser melhor. Eles não serão domesticados. Não pode e não se deve levar gato do mato para casa, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo filhote, porque aí você quebra a cadeia de reprodução desta espécie. Então, não se empolga, que gatinho lindo. Não, não é gato doméstico. Fique atento. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já, porque tem muito mais. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
próximo sábado tem feira de adoção de cães em Petrópolis, vai ser lá na Castelânia, tem um banner aí com o dia, o horário, tudo bonitinho. É a feira de adoção, a inauguração da Sesvet Petrópolis, sábado agora, de 10 da manhã às 2 da tarde, na rua Professor Cardoso Fontes, número 23, no Castelânia. Se você quer adotar um bichinho, vai lá, mas é sempre adoção responsável, tá, gente? Não é pegar filhotinho, depois crescer e jogar na rua, não. Então, se quiser, pode ir lá só ver sem compromisso. Quem sabe você não se apaixona por um dos bichinhos, não é verdade? Vamos mudar de assunto aqui rapidinho, porque nós vamos voltar a falar de oportunidades de emprego. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com oferta de 1.058 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades para todos os níveis de escolaridade foram captadas em todo o estado do Rio de Janeiro pelo Cine, que você já conhece, é o Sistema Nacional de Emprego. Grande parte das vagas está concentrada nos setores de serviços e comércio, 50,5% delas não exigem experiência. Para quem procura uma chance de estágio ou primeiro emprego como jovem aprendiz, a Secretaria divulga 1.573 vagas disponibilizadas pelos parceiros, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, e a Fundação Moody's. As vagas captadas pelo Cine estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Norte, Baixadas Litorâneas e Serrana do estado do Rio de Janeiro. Aí você pergunta, como eu faço? Vai lá no site do Cine e do CIE, você encontra todas as informações, cadastro, endereço, como fazer, tudo, tem tudo lá. Bem, a Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável e daí a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, as duas juntas lançaram nesta segunda-feira, dia 21, um projeto Qualidade, que vai oferecer 1.500 vagas em cursos de extensão online, gratuitos, a palavrinha mágica aí, na área de envelhecimento e cuidados. O objetivo é levar qualificação para toda a rede de proteção à pessoa idosa dos 92 municípios do estado com cursos gratuitos. Então, de onde você estiver me assistindo, é para todo o estado. O projeto, uma parceria da Secretaria com o Núcleo de Envelhecimento Humano, é voltado para os gestores, técnicos, conselheiros profissionais da rede e cuidadores familiares interessados ou atuantes nas políticas de atenção às pessoas idosas do Rio de Janeiro. Serão oferecidos cursos de introdução à gerontologia, atualização no cuidado com a pessoa idosa e também treinamento em gerontologia, com duração média de 3 meses. Ao fim das aulas, os participantes vão receber, obviamente, um certificado expedido pela UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agora vamos para Paraíba do Sul, porque lá tem vacinação. Olha, Morro Seco, você que é de Paraíba do Sul, Morro Seco, Palestina, Catete, Queima-Sangue e Sardual já receberam a visita da Secretaria Municipal de Saúde com a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. Hoje é dia do programa visitar o bairro Cavaru. Você que nos acompanha, então, quem é de Cavaru ou de outro bairro, mas vai estar lá em Cavaru. A vacina antirrábica está disponível para todos os cães e gatos saudáveis a partir do 3º mês de idade. Então, na paradinha para explicar. Seu cão e seu gato têm que estar saudável e tem que ter de 3 meses em diante. Não adianta levar filhotinho com menos de 3 meses, nem animal doente. Então, cadelas e gatas prenhas ou no período de amamentação não vão poder ser vacinadas. De acordo com o setor de vigilância ambiental e zoonoses do município, é importante que a contenção dos animais seja realizada por seus donos, utilizando coleiras e focieiras, no caso do cão ser bravo, né? E, se possível, deixar os gatinhos nas caixinhas de transporte para que o animal não fuja na hora que a equipe chegar para vacinar. A vacina é a forma de prevenção da raiva, doença fatal em quase 100% dos casos e que pode afetar o ser humano. E por isso, os cuidados devem ser redobrados no combate e prevenção da enfermidade. O cronograma será divulgado sempre nas redes sociais oficiais da Prefeitura e hoje, só reforçando, o bairro visitado é Cavaru. Vamos deixar Paraíba do Sul, vamos mudar agora, porque na próxima terça-feira, dia 29, o programa RJ para Todos, mais serviços, chega ao município de Três Rios com serviços gratuitos à população local. A iniciativa foi lançada em 2021, é coordenada pela Secretaria de Estado de Governo e nasceu como resposta às necessidades da população em situação de rua e vulnerabilidade social.
O programa busca oferecer assistência às pessoas mais vulneráveis, garantindo acesso a direitos básicos, como documentação, reintegração familiar, inserção no mercado de trabalho e acolhimento social. O evento em Três Rios será na Praça São Sebastião, no centro. Começa às 9 da manhã e segue até 1 da tarde. Os serviços disponíveis incluem emissão de identidade, isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito, habilitação para casamento, carteira de trabalho digital, balcão de empregos e orientação sobre direitos do consumidor. As senhas de atendimento serão distribuídas somente até às 11 horas. Lembrando que o serviço é de 9 da manhã, 1 da tarde, as senhas serão entregues até às 11 horas. Vamos abrir aspas aí para o que disse o secretário, Bernardo Rossi. O RJ Mais Serviços é uma ação que facilita a vida das pessoas para que elas possam resolver perto de casa questões importantes para o dia a dia, como retirar um documento ou conseguir um encaminhamento para uma vaga de emprego, por exemplo. Palavras aí do secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi. Mudando de assunto, agora vamos falar de saúde. É um vídeo curtinho, mas que interessa a muitos pais. Preste atenção. Agora vamos falar de TDAH. Um tema que confunde muitas pessoas, principalmente os pais de crianças agitadas, né? Aquela criança que não sossega. Ai, meu Deus, o que essa criança tem? Quem nos esclarece é o psiquiatra da infância, o Dr. Mauro Vitor Medeiros Filho. E quem conversa com ele é o Dr. Fábio Ortega, que já é conhecido do canal. Vamos conferir, o vídeo é curto, mas muito informativo, muito importante. Fique ligadinho se você tem criança agitada. Vamos lá. Qual que é o limite entre o que é normal uma criança ser agitada, uma criança que é elétrica, gosta de ficar brincando o tempo todo, tem uma energia que parece que não tem fim, de uma criança que cruzou a linha, que é hiperativa, que assim, passou um pouco e que isso é um problema? Muitos pais chegam para mim e falam, olha, talvez ele não tenha hiperatividade, porque ele consegue ver o TikTok durante 30 minutos, ou ele consegue ver o filme, ou ele joga videogame 1h30, ou ele fica o tempo inteiro 4, 5 horas no videogame. Talvez não tenha hiperatividade, então. E aí eu falo para esses pais, talvez ele tenha hiperatividade exatamente porque ele só joga videogame. Então o fato das crianças usarem excessivamente mídia ou ficarem parados não é uma referência de que a criança não é hiperativo, pelo contrário, porque o uso de eletrônicos e mídia é um uso que é muito sedutor e prende muito a pessoa, porque tem muito estímulo visual, muito estímulo sonoro e tem muita satisfação rápida, né? Então, quando você joga um jogo, você está muito excitado e você fica com muito prazer. Ao mesmo tempo, vários pais vão perceber que os filhos, quando jogam, quando veem episódios ou séries emocionantes, eles vão ficar muito mais ativados e vão ter uma chance maior de ficarem irritados, agressivos, porque eles ficam muito excitados. Tá? Então, isso é um ponto sobre hiperatividade, para não ser um parâmetro. Então, como é que a gente pensa o que é uma criança hiperativa? Então, o diagnóstico de TDAH, ele é feito quando existe pervasividade. Então, o que é isso, Ortega? Pervasividade é quando o diagnóstico acontece, acontece aqui, ali e acolá. Então, aquela criança que só é agitada na casa do pai ou na casa da avó, não é TDAH, então não tem TDAH. TDAH você precisa ter TDAH no shopping, TDAH na casa da avó, TDAH no parquinho, no salão de festas e no seu quarto. Então, as pessoas que têm TDAH, elas têm um diagnóstico em todos os ambientes. Então, como elas têm em todos os ambientes, o diagnóstico é feito também de forma pervasiva. Então, em geral, os profissionais, eles buscam informações no colégio. E aí a gente consegue matar muito a charada, o quê? Referenciando outras crianças. Porque quando você tem 40 crianças numa sala, você tem um professor que está lá e cuida de crianças, às vezes, de 8, 9 anos a 5 anos, a 10 anos, a 15 anos, e ali fica um parâmetro normativo. As crianças são mais agitadas, lógico, quanto mais novas elas são. Mas é a mesma lógica da desatenção. Existe um corte da normalidade que tem a ver ali com um grupo, e fica muito mais fácil você perceber essa diferença quando você está num grupo. Então, a gente busca informações da escola para perceber que esse nível de atividade está totalmente fora. E outro parâmetro básico é o prejuízo, né? Se a criança não consegue comer, a pessoa não consegue comer na mesa, não consegue parar para fazer uma atividade acadêmica com aquela regrinha que eu falei da atenção de X minutos, ali, vezes a idade, ou se não consegue atividades mais calmas,
fica já um sinal de alerta em relação à hiperatividade. Tá? Então a gente pensa então sempre em falar com a escola para ver uma referência do que é normal e pensar nos prejuízos. Muito obrigada aos doutores. Eu disse que era importante, porque confunde os pais. Às vezes os pais não sabem se a criança é só agitada ou se ela tem TDAH. Bem, no próximo bloco, vamos continuar falando de saúde, mas antes eu vou falar aqui do Correio Petropolitano. Mas já, depois do intervalo. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o Banco de Leite Humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai! A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde o segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Voltamos agora a falar aqui rapidinho das manchetes do Correio Petropolitano. Não é um jornal de direito, é um jornal feito direito. Você encontra na banca mais próxima da sua casa, do seu trabalho, por apenas R$ 2,00. Tem notícias do Brasil, do mundo, esporte, segundo caderno. Tem tudo aqui. Vou rapidinho falar de umas manchetes. Recuperação da Light ordenada por Otávio Lopes até agora só beneficiou advogados. E tem a manchete também aí, ó, Fundeb, Fundo do Distrito Federal, saem dos limites do arcabouço fiscal. A Câmara aprova finalmente o projeto que agora segue para a sanção presidencial. E em Petrópolis, troca no terminal gerou confusão, no terminal rodoviário. Na tarde de ontem, terça-feira, passageiros de várias localidades foram pegos de surpresa com alteração no embarque de algumas linhas da empresa Cidade Real. A confusão foi tamanha que alguns passageiros tiveram que embarcar na pista. E tem também aí o Código Ambiental será votado em setembro, tem o segundo caderno, como eu falei, e tem muito mais. Ó. Viúva de Marielle registra queixa-crime de estupro. A viúva da vereadora Marielle Franco, a vereadora carioca Mônica Benício do PSOL, registrou uma queixa-crime ontem, terça-feira, no Rio, por ameaça de um estupro corretivo recebido pela internet. O caso foi apresentado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Bem, isso está lá na página 12. E tem muito mais. Tem a coluna do Magnavita, tem os demais colunistas, tem as 123 milhas aí com mais de 500 reclamações. É muita coisa. Então, compre o seu na banca mais próxima ou para quem gosta, a garotada que gosta do online, tem na versão online também. Agora, vamos voltar a falar de saúde. A gente vai falar de um tema muito popular que todos conhecem, quase todo mundo tem esse problema. Quem não tem, tem alguém na família que tem, que é a pressão arterial ou alta ou baixa, mas hoje a gente vai falar da questão da pressão arterial alta, que é o que mais assusta, que mais preocupa, porque pode desencadear vários problemas. Vamos acompanhar juntinhos aqui.
O que é pressão alta? A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica e não transmissível, caracterizada por níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores da pressão são iguais ou maiores do que 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou 14 por 9. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. E é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral e infarto. Para melhor entendimento, é importante conhecer o funcionamento do coração, que trabalha como uma bomba, que joga o sangue para frente quando se contrai, na sístole, esvaziando o coração e enchendo as artérias. Do outro lado do coração, o sangue volta pelas veias, enchendo novamente e o coração relaxado, na diástole. Esse movimento de vai e vem sem parar é que nos mantém vivos e exerce uma pressão na contração, que é chamada de sistólica ou máxima, e outra no enchimento do coração relaxado, que tem o nome de diastólica ou mínima. Nem todos sabem, mas a pressão alta ou hipertensão arterial está entre os principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. Só para você ter uma ideia, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, 21,4% dos adultos brasileiros relataram hipertensão, ou seja, 1 em cada 5 pessoas. Se considerarmos pessoas acima de 65 anos, esse número chega a 60%, ou seja, 3 em cada 5 pessoas acima de 65 anos têm pressão alta. Sendo tão frequente, você deve estar se perguntando quando suspeitar que tem pressão alta. Quais são os sintomas? Na imensa maioria das vezes, a pessoa não sente nada e quando sente, a doença normalmente já está mais avançada ou a pressão subiu de uma forma abrupta. É por isso que é uma doença silenciosa e traiçoeira. O problema é que a pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. A lesão que a hipertensão causa nos vasos sanguíneos pode levar ao desenvolvimento da aterosclerose. A aterosclerose, por sua vez, é a principal causa de morte no mundo e é caracterizada pelo depósito de gordura, cálcio e outros elementos nas paredes das artérias. A hipertensão é um dos principais fatores de risco para infarto do coração e AVC, popularmente conhecido por derrame. Para insuficiência renal, descolamento de retina, problemas vasculares nas pernas, dentre outros. Agora que você sabe que a pressão alta é muito comum, na imensa maioria das vezes você não sente nada e pode trazer sérios problemas de saúde, o que você acha que deve fazer? Você não deve esperar os sintomas para saber se tem pressão alta. E como é feito o diagnóstico? Medir a pressão regularmente é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Pessoas acima de 20 anos de idade devem medir a pressão ao menos uma vez por ano. Se houver casos de pessoa com pressão alta na família, deve-se medir no mínimo 2 vezes por ano. A pressão arterial deve ser medida em toda avaliação por médicos, de qualquer especialidade e por todos os profissionais da saúde devidamente capacitados. Isso deve chamar a atenção de todos. Algumas pessoas têm que ter atenção redobrada por terem risco ainda maior de ter a doença. Essas pessoas têm algumas características que chamamos de fatores de risco. Eu vou destacar os 8 principais. Genética. Os fatores genéticos podem influenciar os níveis de pressão arterial entre 30% e 50%. Idade. Com o envelhecimento, a pressão torna-se um problema significante, resultante do enrijecimento progressivo das grandes artérias. O risco de desenvolver hipertensão é maior após os 50 anos de idade. Sobrepeso e obesidade. Parece haver uma relação direta, contínua e linear entre o excesso de peso, sobrepeso e obesidade e os níveis da pressão arterial. Ingestão de sal. A ingestão elevada de sódio
tem se mostrado um fator de risco para a elevação da pressão. A Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo máximo de 5 gramas de sal por dia, mas os brasileiros consomem mais que o dobro dessa quantidade. Sedentarismo. Existe uma associação direta entre sedentarismo e hipertensão. Consumo de bebidas alcoólicas. O consumo de bebidas não deve ultrapassar a quantidade máxima de 20 gramas de álcool por dia para mulher e idosos ou 30 gramas por dia para homens. Fatores socioeconômicos. Entre os fatores socioeconômicos, podemos destacar menor escolaridade e condições inadequadas de habitação, além da baixa renda familiar, como fatores de risco significativos. Tabagismo. Como eu falei, tendo os fatores de risco, você deve medir a sua pressão ao menos 2 vezes ao ano. Uma vez feito o diagnóstico, o que fazer? De modo geral, o objetivo do tratamento deve ser não deixar a pressão ultrapassar os valores de 14/9. Nos casos de hipertensão leve, com a mínima entre 9 e 10, tenta-se primeiro o tratamento não medicamentoso, que é muito importante e envolve mudanças nos hábitos de vida. A pessoa precisa praticar exercícios físicos, não exagerar no sal e na bebida alcoólica, controlar o estresse e o peso, ou seja, levar uma vida saudável. Se o indivíduo tem a pressão discretamente aumentada e não consegue controlá-la, fazendo exercícios, reduzindo a ingesta de bebidas alcoólicas e sal e perdendo peso, ou se já tem os níveis mínimos mais elevados, 11 ou 12 de pressão mínima, é necessário introduzir medicação. É sempre possível controlar a pressão arterial, desde que haja adesão ao tratamento. Para tanto, o paciente também precisa fazer sua parte, tomar os remédios corretamente e mudar os hábitos de vida. O tratamento com medicamentos pode ser iniciado com um remédio apenas ou com a combinação de vários deles. Essa combinação de diferentes fármacos deve ser a estratégia preferencial para a maioria dos pacientes hipertensos. O racional para a associação de diferentes medicações baseia-se no incremento do efeito antihipertensivo quando se atua em mecanismos fisiopatológicos distintos e pela inibição da ativação dos mecanismos contrarregulatórios. Além disso, a combinação de fármacos pode reduzir potencialmente a ocorrência de efeitos colaterais. Um dos objetivos específicos do tratamento do paciente hipertenso é obter o controle pressórico, alcançando a meta de pressão arterial previamente estabelecida. Tal meta deve ser definida individualmente, sempre considerando a idade e a presença de doença cardiovascular ou de seus fatores de risco. De forma geral, deve-se reduzir a pressão visando a alcançar valores menores que 14/9 e não inferiores a 12/7. Nos indivíduos mais jovens e sem fatores de risco, podem-se alcançar metas mais baixas, com valores inferiores a 13/8. A proteção cardiovascular consiste no objetivo primordial do tratamento antihipertensivo. A redução da pressão arterial é a primeira meta, com o objetivo maior de reduzir complicações e mortalidade associada à hipertensão arterial. Além disso, o mais importante é acreditar que você tem uma doença silenciosa. Mesmo sem nada sentir, saiba que controlar essa doença traiçoeira é o melhor caminho para se viver mais e melhor. Eu vou destacar as 8 principais recomendações para o paciente com hipertensão. Não pense que basta tomar os remédios para resolver seu problema de pressão arterial elevada. Você precisa também promover algumas mudanças no seu estilo de vida. Coma sal com moderação. Ele é um mineral importante para o organismo e não deve ser eliminado da dieta dos hipertensos. Uma boa dica é esquecer o saleiro, ou seja, não coloque sal depois que colocou a comida no prato. E evite os alimentos ultraprocessados que, em geral, contêm mais sal. Adote uma dieta rica em frutas, cereais integrais e laticínios com baixo teor de gordura. Assim, você estará ingerindo menos sódio e mais potássio, cálcio e magnésio, nutrientes necessários para quem precisa baixar a pressão. Muito obrigada, doutor, pelas informações, como eu disse, né? Todo mundo tem alguém na família com hipertensão.
arterial. Então é importante ter essas informações, não só de como tratar, mas também como se alimentar e tudo mais. Muito obrigada, doutor. O programa original desta quarta-feira termina aqui. Amanhã um programa muito interessante. Vamos falar do juiz das garantias, que está sendo votado essa semana. E hoje vai ser votado, vai retomar a questão das drogas no STF. Amanhã, com notícias fresquinhas, nós vamos tratar deste tema aqui. Fique ligado. Então eu volto amanhã, se assim o senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.